Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, no nome de Jesus, por esse mês que passou. E que esse mês, ó Pai, que está iniciando, que nós possamos, ó Pai, desfrutar da Tua graça e da Sua misericórdia. Que todos nós possamos ser abençoados no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conosco, ó Pai. Fale aos nossos corações, porque nós precisamos ouvir a Sua voz, hoje e sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você fala: graças a Deus, oh aleluia, glorificado seja o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Olha, esse mês de abril, Deus vai nos abençoar, no nome de Jesus. Deus vai entrar com providência, Deus proverá. Eu estou fazendo essa oração todos os domingos aqui na minha igreja, né? Esse mês de abril é o mês do Deus proverá, e Deus vai entrar com providência na sua vida, Deus vai entrar com providência na sua casa, na sua família. Acredite, creia. Você precisa de saúde, Deus vai entrar com providência lhe dando saúde. Você precisa de uma cura, Deus vai entrar com providência lhe dando a cura, lhe dando a prosperidade, no nome de Cristo Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, pessoal, em Lucas capítulo número 24. Quem tem a Bíblia, Lucas capítulo número 24, olha só o que o Senhor ele está nos revelando aí em Lucas capítulo número 24, o versículo é o 25, Lucas capítulo 24, versículo 25, está dizendo assim: e lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então o nosso Senhor Jesus, ele morreu e ele ressuscitou, e era necessário que o Senhor Jesus, era importante, era fundamental a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Por quê? Exatamente por esse motivo, para que se cumprisse as Sagradas Escrituras. E aqui o Senhor Jesus, ele está chamando a atenção para que eles acreditassem naquilo que foi dito pelos profetas, naquilo que foi revelado pelos profetas. Não foi em vão nem a morte de Jesus e nem a ressurreição de Jesus. Jesus ele morreu e ressuscitou para que se cumprisse tudo aquilo que está na Sagrada Escritura, né? Um texto muito famoso sobre isso é o Isaías, capítulo 53, que diz lá, né? Versículo, vamos ler Isaías capítulo 53, o versículo 4, para mim não ficar só falando aqui. Todo mundo pega a Bíblia aí. O versículo de número 4 está dizendo assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviar pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não lhe abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então o Senhor Jesus, ele cumpriu com toda a Escritura. O que nós podemos aprender aqui? Olha, nós temos que cumprir com toda a Escritura. Hoje há muitas pessoas que ficam aí atrás de fundamentos, que ela pode cumprir isso ou descumprir aquilo. Não faça aquilo. Está na palavra de Deus, está na Bíblia. Cumpra, seja fiel à palavra de Deus, seja fiel aos mandamentos do Senhor. É como está dizendo aqui o versículo de número 7, ele foi ali como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e ele foi para que se cumprisse as Escrituras. Fala bem? Então isso é muito importante. Isso aqui, pessoal, tem uma grande importância no mundo espiritual. Nós não podemos esperar as bênçãos só físicas, irmãos. Olha, eu oro por você, eu vou orar aqui por você hoje, ser curado,
curado, seu corpo ser abençoado, mas nós temos que também crer nas bênçãos espirituais. Por exemplo, a nossa salvação está à destra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, se Ele não tivesse cumprido, como que nós poderíamos ter a remissão dos pecados, ter a nossa salvação? Então isso é muito importante. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 14, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 14. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Está dizendo assim, olha: e se Cristo não ressuscitou, logo em vão a nossa pregação, e também é vã a nossa fé, e assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, toda a nossa fé, toda a nossa pregação seria em vão. E eu entendo que um dos motivos, por exemplo, é como que nós, se Jesus não tivesse ressuscitado, como que nós teríamos a nossa salvação, não é verdade? Como que nós, não, irmão, foi importante Ele ter ressuscitado, é fundamental a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus ressuscitou, houve um grande agir, um grande poder de Deus. Aqueles apóstolos lá, aquelas pessoas que serviam a Ele, que estavam lá com dúvidas, se levantaram, começaram a pregar a palavra, a fazer a obra, a orar pelos doentes, a se reunir. Então foi um grande agir de Deus, o poder de Deus, ele foi se manifestando. E hoje é a mesma coisa. Hoje é importante para a nossa fé. E se Ele não tivesse ressuscitado, seria tudo em vão, seria uma coisa inexistente, seria, como Paulo está dizendo, uma falsa testemunha. Então o Senhor Jesus ressuscitou para que aquilo que diz as Escrituras se cumprisse em nossas vidas também, para que a nossa fé hoje seja uma fé, não uma fé morta, uma fé religiosa, mas uma fé viva, uma fé eficaz. Fala amém, fala graças a Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E creia, acredite no poder de Deus. Ele ressuscitou também, porque quando Ele ressuscitou, Ele extinguiu, eliminou todo o pecado. Você não tem que andar no pecado. Hebreus capítulo número 9. Hebreus capítulo 9, o versículo 28. Ele diz assim, capítulo 9, versículo de número 28. Está escrito assim, Hebreus capítulo 9, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Aleluia! Glória a Deus! Então ele ali, quando ele morreu, eu já li aqui Isaías, ele levou todos os pecados. Mas quando ele ressuscitou, isso quer dizer o quê? Ele venceu todos os pecados. Aleluia! Glória a Deus! Nós também hoje não temos que viver no pecado, na prática do pecado. Tem gente que às vezes ela fala assim, eu não consigo, consegue, busca de Deus, busca do Senhor. Por isso que é importante você ir no culto, é importante você ir na igreja, você fazer a leitura da Bíblia, você participar da oração, do culto do ensinamento. Isso é importante, porque isso vai te aproximar de Jesus. Você se aproximando de Jesus, você vai se livrar, se libertar dos pecados. Quantas pessoas, por exemplo, têm dificuldade de parar de fumar? E muitas pessoas elas não conseguem se ver sem aquele vício, Mas quando ela começa a buscar a Deus, não é que ninguém vai obrigar ela, mas ela se envolvendo, ela tendo comunhão com Deus, experiência com Jesus, se aprofundando nas coisas de Deus, ela vai deixando aquilo ali de uma forma assim natural, porque o Senhor Jesus já tirou todo o sofrimento, toda a escravidão. Nós não temos que estar aprisionados em nada. Por isso que Ele ressuscitou. O pecado hoje não tem poder sobre a minha vida, sobre a sua vida, a não ser que eu me entregue ao pecado. Mas eu não vou fazer isso, você também não fará isso. A Bíblia diz que nós temos que resistir ao mal. Resista, diga não em oração e Deus ele vai te abençoar no nome de Jesus. Jesus morreu também e ao terceiro dia ressuscitou para derrotar Satanás.
Hoje o demônio, o de Satanás, ele não tem poder. Nós podemos repreender, mandar ele embora. Ele não tem poder, porque Jesus ressuscitou, Jesus venceu. Quem pode dar glória a Deus aí? Dê glória a Deus. Isso está em Efésios capítulo 1, o versículo 20. Efésios capítulo 1, versículo de número 20. Vamos lá, Gálatas, Efésios capítulo 1, versículo 20. Efésios, Gálatas, Efésios. Isso, é antes de Efésios. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Isso, Efésios, capítulo 1, versículo 20. Ele diz assim, pessoal, olha só, versículo 25. O que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita do céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Fala amém? Então, quando Jesus ressuscitou, ele colocou todo o império, toda a potestade debaixo dos seus pés. Bata o seu pé e diga: Satanás, você está debaixo dos meus pés. Hoje nós temos essa autoridade, hoje nós temos esse poder do nome de Jesus, mas tudo porque Jesus ressuscitou. E se ele não tivesse ressuscitado, aí a mensagem seria outra, mas ele ressuscitou. As potestades não têm poder, não importa. Todo poder está no nome de Jesus. Não importa qual seja o mal, a obra das trevas que quer assombrar o Senhor, assombrar a Senhora, ou entrar na sua casa, na sua vida. Você se convertendo a Cristo, acreditando na obra que Ele fez na cruz do Calvário, você pode mandar este mal embora da sua vida, e esse mal sairá de uma vez por todas, em o nome de Jesus. Tudo por quê? Porque Ele ressuscitou. Fala amém, fala graças a Deus. E hoje as trevas não têm mais o poder, e Ele venceu também a morte. Segundo Timóteo capítulo número 1, versículo 10, diz assim, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 10, está escrito assim, capítulo 1, versículo 10, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 10, deixa eu pegar aqui, isso, ele está dizendo assim, olha: e se manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelos evangelhos, para que foi constituído pregador e apóstolo e doutor do gentio. Então ele venceu a morte quando ele ressuscitou. Meu irmão, você não tem que viver na morte. A morte é perda. Tem gente que perdeu já, perdeu a alegria, perdeu o amor, perdeu a comunhão. Não, você não tem que perder. Ele venceu a morte. Tem gente que às vezes perdeu a vontade de viver. Não, meu irmão, viva a sua vida, ela é curta. Viva ela de uma forma intensa. Você não tem que ficar preso a esta morte. Jesus já venceu. Pastor, não, Jesus venceu, você vencerá também. Fala amém? Agora, Jesus ressuscitou também para que todos nós um dia possamos ser ressuscitados por Ele e estar com Ele e eternamente glorificar o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Como eu iniciei esse vídeo aqui, nós não podemos esperar só as bênçãos terrenas do mundo físico. O Paulo fala sobre isso, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Vamos ler, que eu não lembro muito bem o versículo de cabeça. Eu posso falar aqui de uma forma diferente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Está dizendo assim, 15, 19. Está dizendo assim, olha: e se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então Ele ressuscitou, irmãos, para que nós possamos também um dia ressuscitar e estar ao lado dele, aonde Ele está nos preparando o lugar. E Ele vai vir nos buscar.
ele voltará. Então nós temos que aguardar fielmente, sendo fiel a Deus, praticando a palavra de Deus, vencendo como ele venceu o pecado, as potestades das trevas, qualquer que seja o mal, e um dia nós vamos estar lá, nós não veremos a morte. Nós não veremos a morte, por quê? Porque ele é a vida. Nós vamos passar desse mundo físico para a Nova Jerusalém, para onde a morada, a casa qual está sendo preparada para mim e para você, no nome de Cristo Jesus. Seja fiel. Tudo isso foi a causa, o motivo da morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? E eu quero que o Senhor receba a vida, no nome de Jesus. Pastor, eu estou triste. Não, você vai receber a vida de Deus. Pastor, olha, Jesus venceu o pecado, você pode vencer esse pecado também. Esse pecado não tem poder sobre a sua vida. Esse vício não tem, meu irmão. Jesus, ele tem todo o poder. Que você seja abençoado no nome de Jesus. Fala amém, Pai? Assim como o Senhor ressuscitou, eu creio que um grande milagre, uma grande obra, o Senhor está realizando na vida deste homem, na vida desta mulher. E como ministro da sua palavra, eu oro agora, levanto a minha voz e digo: mal saia, mal vá embora, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, Pai, traga esta pessoa para a vida, que ela seja abençoada e o seu nome glorificado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Oh, glória a Deus, o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Vem para a vida, meu irmão, vem para a presença de Deus, no nome do Senhor Jesus. Tchau, povo de Deus, forte abraço.